E eu peço a vocês que abram a sua Bíblia no livro de... Segundo livro de Reis, a partir do capítulo 22. A minha versão é Almeida, Nova Almeida atualizada. Eu vou falar algumas coisas hoje, mas eu vou me ater a duas pessoas. Ao profeta Samuel, falar um pouquinho do profeta Samuel e um pouco mais sobre Davi. E eu creio que algumas coisas que esses homens fizeram, esta noite vai servir como um farol para os nossos corações, algumas atitudes que eles tiveram no que a gente vai ver aqui na mensagem, vai servir como um farol para os nossos corações, para algumas atitudes que a gente precisa ter, algumas decisões que precisamos tomar, alguns comportamentos que precisamos ter, pensamentos que precisamos ter e falas e palavras que precisamos ter. Amém? Então, a partir do... Ainda não. Esse aqui é um menino chamado Josias, o rei, que ele com 8 anos foi colocado como rei. 8 anos de idade, diz a palavra no versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Diz a palavra de Deus que começou a reinar 18 anos depois, eles foram fazer uma reforma no templo de Deus, na casa de Deus, e nessa reforma foi encontrado o livro da lei. E o livro da lei foi trazido diante do rei Josias, e esse livro foi lido para o rei Josias. E diz a palavra, no versículo 11, que está escrito assim, ó: quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Esse rei aqui, que começou a reinar com 8 anos e 18 anos depois teve diante dele o livro da lei, ele não tinha tido nenhuma experiência ou nenhuma pregação de Deus na vida dele, porque a Bíblia fala que ele tinha um pai que não fez aquilo que Deus queria que fizesse, foi um pai que andou em rebeldia, tinha um avô também que andou em rebeldia. Então, o menino foi colocado com 8 anos como um rei. Mas diz que esse menino, quando se deparou com a lei de Deus diante dele, esse menino, não mais menino, esse homem, rasgou as suas vestes arrependido. E diz que esse homem procurou saber o que era para ser feito, para que ele pudesse estar dentro daquele livro, para que ele pudesse cumprir tudo aquilo que o livro dizia. E aí, mais adiante, ele pediu que fossem consultar ao Senhor, a Deus, o que ele tinha que fazer. Mas nesse momento em que ele falou isso, ele tinha rasgado as suas vestes, arrependidos, em temor, chorando. E rasgar as vestes é um arrependimento. O que eu tenho que fazer para entrar e praticar esse livro aqui? Porque é isso que Deus quer para mim. Se você teve um pai, ou mãe, ou avô, ou familiar seu, que não andaram segundo a palavra do Senhor, ou você tem motivações para não querer andar, não olhe para isso. Você hoje tem um chamado de Deus para você andar em Deus, com um compromisso em Deus. O hoje é hoje para andar com Deus. Então não olhe para trás, não encontre motivos para que você não tenha uma aliança com Deus. Ele tem o melhor para você. Assim fez o rei Josias. O rei Josias se propôs a andar com Deus. Se propôs a obedecer aquilo que Deus escreveu para ser obedecido. E diz a palavra de Deus, a resposta de Deus para ele, versículo 19: visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Ele mudou o coração de Deus. Ele mudou aquilo que Deus estava pensando sobre ele. Nós tivemos, e alguns de nós teremos a chance de mudar pensamento, escolhas e direções, quando nos propomos a seguir tudo aquilo que Deus quer para mim e para você. Amém? Eu vou falar sobre obediência hoje. Submissão. Humilhação. E às vezes é difícil para alguns, porque algumas vezes nos encontramos na nossa vida com o nosso eu muito forte, o nosso eu exercitado, o nosso eu que nas redes sociais tem muitos likes, seguidores, muitos,
E a gente, muitas vezes, com esse eu inflado, a gente tem dificuldade de se submeter a algo que a gente não consegue ver, a uma palavra que a gente não consegue apalpar fisicamente. E existe uma dificuldade. O que eu faço? Agora não. Mais velhinho eu me rendo. Deus me ama. Ele quer o melhor para mim. Daqui a pouco eu vou me render. A tua hora chegou. O tempo é agora. Deus te criou para que você tenha uma relação de intimidade com Ele. E é a partir de hoje. Não é para amanhã. Não é tempo de esperar. É tempo de se render. É tempo de obedecer. É tempo de buscar a intimidade com Deus, para que Ele ministre ao seu coração o que está por vir. Porque tem muitas coisas para acontecerem com você, com a sua família, com aqueles que estão ao seu lado. Tem lugares que você vai, que outros aqui não irão, mas é neste lugar que você vai abrir a sua boca e vai falar do amor de Deus para essa pessoa que está sedenta, que ainda não conhece, que essa pessoa vai rasgar as suas vestes diante de ti. Eu quero esse Deus. Então, que a sua expectativa esteja em alta esta noite, para que o lugar que você for levado por Deus, você vai abrir a sua boca, vai abençoar, vai apresentar o Deus que cura, que salva e que liberta. Amém, igreja? Aleluia. E o título dessa mensagem, não estou acostumado com isso aqui não, hein? Obediência, certeza de vitória. Esse é o título da mensagem. E essa mensagem tem o objetivo exatamente de a gente estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é obedecer a Deus, cabalmente. Não só um versículo ou um capítulo da Bíblia, mas a Bíblia cabalmente, de Gênesis a Apocalipse. E ouvir o Espírito Santo dizer sim, amém. Eu respondo. Responder a Deus. Responder à proposta de Deus para você. Ainda que doa. Ainda que te faça chorar. Ainda que te proponha separação. Ainda que te proponha uma partida. Ainda que te proponha uma chegada. Mas é para obedecer. Deus tem seus planos e propósitos e espera encontrar homens que o ouçam. Identifique a sua voz e responda. Ouvir, identificar e não responder não vale muita coisa. Eu ouço, sei que é Deus. Eu identifiquei. Mas eu não respondo. Eu permaneço pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, permanecendo do mesmo jeito. Eu preciso responder. Houve uma resposta do rei Josias. Ele rasgou as suas vestes. O que eu preciso fazer para que Deus haja na minha vida? O que você precisa fazer para experimentar o agir de Deus na sua vida? O que você precisa fazer? O Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Identifique e responda. Amém, igreja? A resposta a Deus é primordial para uma caminhada assertiva. A voz de Deus sem a nossa resposta não muda a circunstância, não transforma vidas, não quebra barreiras, dificulta o estabelecimento dos planos de Deus no tempo e no modo correto. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir, você vai lembrar que você tem a Bíblia aí no seu coração, no seu espírito. No Salmo 139, no versículo 16, Davi fala que sei que todos os meus dias estão escritos no seu livro. Davi em plena humildade. Esse mesmo Davi que a gente vai falar hoje. Então, tem os dias de vocês escritos no livro da vida de Deus. E viver esse dia é viver o melhor dia. Porque foi Deus que escreveu para você. Não foi nenhum homem, foi Deus que escreveu para você.
Um tempo da minha vida, eu andei vivendo os meus próprios dias. E achando que eram dias perfeitos. Mas não foram os dias que Deus escreveu para mim. E acho que alguns aqui também, muitos aqui, eu vivia segundo a minha vontade, as minhas escolhas. E achava que estava bem na foto. Eu vivia. Mas hoje eu sei no meu coração que não foram dias escritos por Deus para mim. Foram dias que me trouxeram, inclusive, consequências muito ruins. Mas um dia, eu me rendi ao Senhor Jesus. Ele, sendo o Senhor da minha vida, eu passei a viver os melhores dias da minha vida. Porque eu passei a viver os dias que Deus escreveu para mim. Você passou a viver o dia que Deus escreveu para você. Pastor, mas tem dia que é difícil, mas foi Deus que escreveu para você. Permaneça crendo, vai até o fim. Dá um glória, um aleluia e vai até o fim. Porque Deus não vai te colocar em furada. Ele escreveu esse dia para você vivê-lo no centro da vontade de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 6, está assim, ó. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. O profeta Samuel aí ele tinha recebido uma ordem de Deus que fosse ungir uma pessoa, que era uma pessoa segundo o coração dele. É muito interessante que o profeta Samuel vai para fazer o que Deus tinha proposto a ele. E mais adiante, no versículo 7, está escrito assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esse engano que o profeta cometeu, algumas vezes nós cometemos na nossa vida. Algumas vezes. A gente escolhe e define por aparência. Eu escolhi e defini algumas coisas na minha vida por aparência. Ah, Jesus. Mudança de igreja por N motivos. N motivos. Nós temos N motivos de mudança de igreja. Mas a gente só muda de igreja se Deus mandar a gente mudar. N motivos você vai encontrar. Mas todos eles, se não for na direção de Deus, será por aparência. Será por aparência. Mudança de igreja por N motivos, mas sem a direção de Deus. Mudança de emprego em função da proposta tentadora. Início de um namoro em função da beleza, do jeitinho charmoso ou charmosa. Status e outras tantas coisas. Tantas coisas que vêm nos inebriar. Perfume bom, camisa bonita, posição social, cargo. Ah, essa proposta foi tentadora demais. Eu vou para um outro estado, numa cidade com a qualidade de vida melhor do que o Rio de Janeiro. É de Deus. É de Deus. Aparência. Aparência. Você precisa ter a chancela. Você precisa ter o carimbo. Você precisa ter o de Deus. Pode ir que eu estou contigo. Foi eu que te chamei. Essa convicção, essa certeza que precisa fazer você decidir. Não saio daqui se Deus não for comigo. Não me movo enquanto a nuvem não se mover. Não me movo. Não, nem você, nem eu. Escolhemos nada por aparência. Deus tem a escolha perfeita. E em Deus vamos escolher perfeitamente. É necessário esperar o tempo e o modo de Deus. Nesse tempo, ouça, identifique e responda à voz de Deus. Seja intencional. Busque apaixonadamente e constantemente a direção de Deus para a sua vida. Apaixonadamente, constantemente. A direção de Deus para a sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque conforme a gente conversou sobre o Salmo 139, tem dias escritos para mim e para você.
E para eu viver esses dias, eu preciso ouvir a voz de Deus, para que eu faça, fale, pense como Ele quer que eu faça. Exatamente como Deus quer que eu faça. Exatamente. Para que eu possa viver intensamente esse dia que foi escrito para mim. Posso viver esse dia? Posso. Sempre viverei, se eu sempre obedecer à voz do Espírito Santo em minha vida. Vou repetir para você. Pode ser que você viva um dia que o teu sentimento e a tua emoção diga que não foi um dia bom. Mas você precisa crer que esse dia, ainda que você considere ruim, foi um dia que Deus escreveu para você. Para que você aprenda, para que você seja maior, para que a construção que Deus está fazendo em você termine. Ainda que você avalie um dia como ruim. Pastor, esse dia foi intenso. Aí você pode até imaginar, esse dia não foi Deus que fez, não. Foi sim, porque você obedeceu. Você ouviu a voz do Senhor e você caminhou em cima da palavra. Esse é o dia perfeito para você. Então você está aqui hoje, esta noite, porque o Espírito Santo te chamou para que você, neste momento, glorifique a Deus por esse dia. Ele te chamou aqui para você ouvir essas coisas. Deus vê o nosso coração. Sabendo disso, precisamos ter o nosso coração ensinável para seguirmos segundo o coração de Deus. Coração ensinável, pastor? Sim, coração ensinável. A gente, muitas vezes, temos nossas próprias soluções. As soluções que a gente encontrou por experiências que tivemos em nossa vida. Por algo que alguém tão inteligente falou para mim e para você, e a gente tem a solução para isso. E essa solução que a gente encontrou, algumas vezes deram certo lá atrás. E a gente hoje se esconde nisso. Eu me escondo, porque lá atrás deu certo. E aí você não permite que o coração seja ensinável. Que você está apegado a algo, uma experiência que deu certo no passado, mas que não é mais para hoje. O seu coração precisa se abrir para um ensino. O teu coração precisa ser ensinável. Eu te ensino para que você viva o melhor, coma o melhor. Viva o dia que eu escrevi para você. Permita que eu te ensine. Permita. Abra o seu coração para o ensino que Deus tem para você. Eu creio assim, que algumas vezes eu falo de mim, não vou falar de ninguém aqui, porque eu não combinei com ninguém. Nada aqui é combinado. Mas você acha que cada um de nós teve, mas eu tive dias terríveis na minha vida. Foram terríveis. Mas eu tenho a convicção que foram dias que foram por minhas escolhas. Simplesmente, eu escolhi viver. Chorei. Fiquei triste. Foi terrível. Mas eu fui o cabra-macho, tá? Eu banquei. Porque eu percebi que foram escolhas minhas e pessoais. Não vai dizer que foi culpa de Deus, não, porque não foi. Não escreveu nada disso para mim nem para você. Você que escolheu. Você pode escolher. Amém? Você continua podendo escolher. Cláudia Regina pregou ontem sobre escolhas, né, Cláudia? Foi uma bênção. Deus não nos quer com um improviso nem no jeitinho. Essa é a verdade. Em 1 Samuel 13, 14, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor ordenou. Olha um rei ouvindo isso. O rei Saul ouviu isso do profeta Samuel. O rei Saul, ele fez um holocausto, quando não era para fazer, porque não foi levado pelas circunstâncias, e fez um holocausto. E, nesse momento, Samuel foi duro com ele. E ele ouviu isso. Um rei, colocado como um rei, porque o povo pediu. Não era momento de Saul, porque existia a direção de Deus para aquele povo ainda para acontecer, mas o povo pediu um rei e foi colocado Saul. Mas Saul, movido pelas circunstâncias, foi tirado como rei.
E a gente não pode permitir que as circunstâncias nos movimente, que uma aparente perda, uma aparente derrota nos movimente. A gente ande porque, eu vou mudar de emprego, porque agora aqui está difícil, porque daqui a pouco vai ser demitido todo mundo, eu vou aproveitar agora essa leva, porque tudo ao seu redor influenciando você, circunstância influenciando a sua decisão. Assim foi com o rei. Você nem eu podemos permitir circunstâncias mudando a nossa direção. A nossa direção sempre virá de Deus. E eu preciso perceber, e eu preciso responder essa direção. Eu sei que vocês já escutaram isso N vezes aqui nessa igreja. Já escutaram? Essa igreja é sábia na palavra. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre isso mesmo. Então, lhe ordenou que seja um príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor ordenou. Olha que coisa ruim. Deus ordenou para ele não obedeceu. Deus não nos quer no improviso, nem no jeitinho. Ele nos quer respondendo à sua direção e prosseguindo naquilo que fomos chamados. Se Deus falou, responderemos na obediência. Pois é na obediência, a direção de Deus, que teremos a certeza da vitória em todas as áreas da nossa vida. É na obediência. É na obediência que teremos a certeza, ainda que você não veja agora, ainda que você não toque agora, mas você, na obediência, tenha convicção que você está na vitória, você tem vitória. Você não está vendo, mas você tem vitória. Você não está tocando, mas você tem vitória. No tempo, no modo de Deus. Apenas espere com paciência, dando glória. Eu estou vivendo o melhor dia da minha vida, essa é a sua declaração, porque eu estou em obediência ao meu Pai. Por isso eu vivo o melhor dia da minha vida. A obediência. Em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. E o nosso próprio entendimento muitas vezes nos direciona para o lado errado da jornada com Cristo. Eu falei aqui que eu fiquei um tempo aqui nessa igreja, 8 anos, fiquei lá em Caxias 3 anos, estou repetindo para você, numa jornada. E alguns aqui acompanharam parte da minha vida aqui, outros não, mas foi uma jornada em que foi tempo de começar, tempo de terminar, tempo de se entregar, tempo de recolher, tempo de abraçar, tempo de se afastar, mas tudo, sempre, na direção de Deus. Teve coisas que pessoas aqui sabem, eu tive que entregar, porque Deus mandou entregar. E eu queria ficar, porque foi Deus que deu para eu fazer. Mas Ele falou, você precisa entregar. E eu entreguei o que eu fazia aqui na igreja. A pessoa está aqui. Eu fui chamado para fazer, Deus me usou para fazer aquilo que eu tinha que fazer aqui. Por um período, por um tempo. E eu gostava demais do que eu fazia. Mas chegou um tempo de, acabou o seu tempo. Vai para outro canto agora. Vai fazer outra coisa. Ai, Deus, eu queria tanto. Por isso que eu digo, às vezes dói, às vezes te faz chorar, mas é Deus te dando a direção. E é a melhor direção. E é a direção. Doeu. Mas eu estou aqui. Estou até sorrindo. Em Provérbios 14:12, há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Tem caminhos que a gente escolhe que tudo parece que é perfeito. Esse aqui. Mas se não for a direção de Deus, não vá. Por isso que você precisa estar afiado em perceber a voz que está falando contigo. Afiado que eu digo eu sei que é o meu Pai que está falando comigo. Eu sei porque eu conheço.
porque eu o busquei, e a sua voz é inconfundível no meu coração, a sua voz no meu espírito, a sua voz no meu espírito, a sua voz no meu espírito, a sua voz no meu espírito. Eu conheço. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e obedecem, e conhecem. Intimidade com Deus. Ano de encontrar seu lugar secreto. Encontre o lugar secreto. Você vai identificar a voz do seu Pai, te dando a direção. E você vai dizer, sim, é por ali que eu vou. Nossa confiança precisa estar estabelecida totalmente em Jesus. Ele sim é o caminho. Ele sim é a vida. Ele sim é a verdade. Jesus Cristo, o Rei da Glória, o teu Senhor, o meu Senhor. Você que está na internet, Jesus Cristo precisa ser o Senhor da sua vida. Entrega a sua vida hoje para Ele. As nossas escolhas precisam sempre ser baseadas e estabelecidas nele. E temos, para nos ajudar, o Espírito Santo. Aleluia! Você não escolhe sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, inclusive esse, ontem, amanhã, inclusive no dia mau. Espírito Santo, Espírito Santo. Jesus falou, estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aqui Davi escreve, Salmo de Davi, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha esse homem, gente, que maravilha dessa palavra de Davi. Nesse mesmo salmo, ele fala, olha, sei que os meus dias, todos os meus dias foram escritos no seu livro, e ele quer viver esses dias a ponto de, no final do livro, desse capítulo aí, ele pedir isso a Deus, sonda-me, ó Deus. Isso é uma palavra corajosa, é uma palavra de muita coragem. Hoje em dia, você fazer uma oração como essa, você precisa ter coragem. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Pensamentos, pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus vai falar com você, olha, o que você está fazendo não está legal. E você se submeter à palavra, à voz do seu Pai. É isso que ele está falando. Eu não quero estar vivendo nada que não seja conforme a tua palavra, Pai. Eu quero ser guiado por Ti, pelo caminho eterno. Acaba precisa ser macho. Tem que ser macho. Porque tem coisas que são agradáveis. Tem muita coisa agradável para se fazer que são contrárias à palavra de Deus, contrárias à direção de Deus, que exige muito esforço para mudar de rumo. Mas esta noite, no nome de Jesus, é um marco na sua vida. A proposta de Deus para você, se submeta à minha palavra, eu tenho o melhor para você. Larga isso que você está vivendo, isso não é meu. Tem uma nova direção para a sua vida, tem um novo ano começando. Eu tenho uma voz para ecoar no seu coração. Eu tenho uma direção correta para você. Siga a minha voz, responda a minha voz. Eu tenho o melhor para você. Hoje é o dia. Hoje é o dia. E quando a gente lê o Salmo 139, no versículo 16, a gente entende que antes da gente nascer já fomos escolhidos por Deus. E Deus é tão maravilhoso, um Pai maravilhoso, que a escolha dele foi tão fidedigna e de amor, que ele entregou o seu próprio filho. Ele te escolheu, ele já te escolheu, a ponto de entregar o seu filho por você, ele já te escolheu. Ele tem a melhor vida, a vida para você. Ele já te escolheu. Eu entrego o meu filho para você, para morrer por você, para entregar o seu corpo por você, derramar o seu sangue por você, para que você coma o melhor dessa terra, mas ouça a minha voz e responda.
Ouça a minha voz e responda. Sai desse lugar. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E se nós dissemos sim, a Ele passamos da morte para a vida. Você falou sim para Ele? Falou, você está vivo, você tem vida. E se você ainda não disse sim, diga hoje. Diga hoje. Em vida, sendo filhos, vamos nos submeter a toda a instrução do nosso Pai. Não algumas, todas. Pessoas dependem de você. Pessoas dependem do seu sim. Pessoas lá fora só escutaram assim: olha, Jesus te ama. É muito, mas é muito pouco. Tudo que você tem no seu coração, que foi colocado por pastores, por livros que você leu, pregações que você escutou, várias palavras dentro de você, você tem tesouros dentro de você. É tempo de dizer sim, para alcançar as outras pessoas que hoje não conhecem essa verdade que você tem em você, para terem a vida que não tem e você tem. Hoje é o dia que Ele está te chamando. Olha, chegou o momento de você compartilhar e entregar aquilo que eu te dei e tenho te dado há anos. É hora de prosseguir, ouvindo a minha voz e respondendo. Chegou a hora. Esse mesmo Davi escreveu isso para a gente, está na linguagem de hoje. Tu cumprirás tudo que me prometeste. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Ele começou um trabalho em você e em mim. Ele não vai parar. Não vai parar. Eu e você estamos esta noite dizendo sim, eu quero. A palavra de Deus nos impulsiona a prosseguir, portanto, ela precisa ser o nosso principal alimento. Estou eu falando de alimento aqui, aleluia. A palavra de Deus, o nosso principal alimento, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ensinará os nossos corações a se moldar para sermos homens segundo o coração de Deus. É na palavra dele. Não é nas nossas experiências. Não é naquilo que vemos ou que sentimos. Não é. É a palavra dele que vai nos moldar para sermos homens segundo o seu coração. Ô Jesus, vai me chamar, né? Acho que não vai me chamar mais não, né, Teixeira? Ô Jesus, paciência um pouquinho, então já vou terminar. Samuel 17, 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu com o Jessé que lhe havia ordenado. Agora eu vou falar um pouquinho só um pouquinho, tá, Teixeira? Já vou terminar. E o outro versículo. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda, da bagagem, e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi conhecia, confiava e respondia com ousadia a direção que lhe era dada. Aleluia. Cada um de nós tem uma liderança. Precisamos, sob essa liderança, responder com ousadia, cuidado e zelo. Assim teremos a nossa jornada muito mais assertiva. Estaremos no centro da vontade de Deus. Assim iremos bem. Olha, Davi já tinha sido ungido como rei, isso aí, ó. Ungido como rei. Samuel ungiu Davi, Davi era o rei, ungido por Samuel. A direção espiritual. Era assim, foi assim. Virtude de Davi, mesmo sendo ungido como rei, não deixou de ser o que era. Muitas vezes, a gente fica com a visão míope em meio a cargo, grana, elogio, tantas outras coisas. E a gente perde a identidade que Deus nos deu.
Ele, sendo ungido pelo profeta Samuel, que era a autoridade espiritual deles, em nenhum momento se arvorou dessa condição para prevalecer. Ele tinha aprendido na obediência do seu dia a dia que Deus tem o tempo e o modo. O tempo e o modo. Em nenhum momento ele falou, olha, eu sou o rei, eu vou levar comida para os outros. Não. Se eu voltar lá, você vai perceber, olha o cuidado dele. Deixou as ovelhas com o guarda. Ele podia largar as ovelhas lá, ele era o rei ungido pelo profeta Samuel. Não, deixou as ovelhas com o guarda. E o 22 diz assim, ó, Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda. Deus te deu responsabilidade. Seja cuidadoso, zeloso, no seu trabalho, na sua família, na igreja, cuidadoso, zeloso. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Deus te deu para que você seja cuidadoso e zeloso. Cuidadoso e zeloso. Aleluia. Segundo, era visto pelos homens como um homem talentoso, valente, sensato e que Deus estava com ele. Foi assim. Foi ou não foi? Não sabe, né? Vamos ler. Abre sua Bíblia aí, rapidinho, Teixeira. Vai me convidar de novo, Teixeira? Oh, meu Deus. No capítulo 16 de 1 Samuel. Está escrito assim, no versículo 18. Um dos moços disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte, é valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Homens falando de Davi. Davi nem estava ali, mas homens falando de Davi. Pessoas falam de você, mas ainda que falem bem, não é essa a direção que você tem que atender. É a direção de Deus. Não se inebrie com elogios, com reconhecimento humano do homem. Não se iluda. A sua verdade é um coração ensinável. A sua verdade é um homem segundo o coração de Deus. Essa é a sua verdade. E também falaram mal dele. O irmão dele falou assim, ó, por que você, está no versículo 28, por que você veio para cá, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha. Presunçoso e mau. Em nenhum momento Davi falou, não, eu sou o rei. Não. Ele não falou isso. Era visto pelos homens como um homem talentoso, valente, sensato, que Deus estava com ele, mas também presunçoso e mau. Não se entristeça com julgamentos contrários ao que você pensa que você é. Não esmoreça. Deus está te vendo. Deus já te chamou. Deus está te liderando. Você está escolhendo Deus. A direção de Deus é a direção. Elogios e críticas do homem não podem ser a sua direção. Davi, sendo visto e avaliado por homens, não perdeu a certeza de quem ele era. Sua identidade estava intacta. Sabia que ele e as vitórias sobre o leão e o urso eram de Deus. Ele sabia, ele reconheceu isso. Falou para Saul, Saul, quando veio o leão, Saul, quando veio o urso, Deus me fez vencer. Ele falou isso. Foi Deus que me fez vencer. Tuas vitórias, todas elas, são de Deus. Todas elas. Até as próximas. Amém? São de Deus. Navegue com fé em Jesus. Solte o cabo da nau. Olha aí. Terceiro, era zeloso, cuidadoso e responsável com as tarefas que lhe pediam. Estou falando de vocês, amém? Davi foi assim, nós somos assim, amém?
Nós somos zelosos, cuidadosos e responsáveis com as tarefas que nos pedem. Somos assim? Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Igreja, para eu poder voltar, para o Teixeira me chamar de novo, fiquem de pé. Igreja da Tijuca, você que está na internet. O chamado já foi feito. Jesus Cristo foi dado por nós. Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Ele hoje está nos encorajando a prosseguir. E prosseguir ouvindo a sua voz. Prosseguir respondendo a sua voz. Porque Ele tem o melhor dia para mim e para você. E Ele conta comigo e contigo para levar esse amor que nós temos para os outros que não conhecem. É o dia de dizer sim. É o dia de dizer sim. É o dia de ser marcado como o dia em que eu disse sim e prossegui. Eu respondi à voz do meu Senhor e prossegui, sendo zeloso, cuidadoso, porque sei que Deus vai me dar tarefas, Deus vai me dar líderes, e eu obedeço. Eu sou zeloso, eu sou cuidadoso, porque eu sei que é a direção de Deus para a minha vida. Assim como Davi, sabemos que nossas vitórias são de Deus, que Deus tem nos ensinado a sermos cuidadosos e zelosos em tudo, porque sabemos que tudo é dele, para Ele e por Ele. O nosso estilo de vida vai impactar pessoas. Nós não retrocederemos baseados em avaliações de pessoas, e que através de nós, milhares de pessoas se renderão a Cristo. Somos a igreja que vence, fomos chamados para a vitória, e é na nossa obediência que a vitória será estabelecida. Amém, igreja? Coloca a mão no seu coração. Pai, nós ouvimos aqui, Pai, o Teu falar ao nosso espírito. Nós sabemos que fomos chamados por Ti, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu Filho que morreu por nós. E hoje é o dia de dizermos sim a Ti, Pai, de responder a Sua voz. Nós queremos prosseguir em Ti, Pai. Hoje aqui, com as nossas mãos nos nossos corações, Te pedimos, Espírito Santo, que nos inspire para fazer, para ir, para falar tudo aquilo que precisamos fazer, falar e caminhar. Nós dependemos da Tua voz nos nossos corações, Pai. Nos dá a direção, Pai. Nós diremos sim. Nós diremos sim. Porque sabemos e saberemos identificar que é a Sua voz. Nós não queremos ficar parados, Pai. Porque sabemos e cremos que tem uma obra para ser feita. Nós, mais uma vez, nos rendemos a Ti, porque no nosso espírito percebemos que Tu és a nossa direção, Tu és a voz a ser seguida. Nós Te amamos, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, aleluia.